A gente vai agora com entrevista aqui no Novo Dia, mais prestação de serviço para você. Falar sobre esse fim de ano, que a gente sabe, muita gente aproveita essa temporada de festas para viajar. E por isso, nesse período, é esperado um grande fluxo de viajantes passando pelos aeroportos do Brasil. Só no Aeroporto Internacional de Guarulhos, nesse fim de ano, a expectativa é de que mais de 1 milhão de pessoas, mais de 1.200.000 pessoas, passem por lá até o dia 2 de janeiro. E é quando também aumentam as reclamações dos passageiros. Vamos então saber quais são os nossos direitos? A gente conversa agora com Marco Antônio Araújo Júnior. Ele é advogado, especialista em direito do consumidor e integrante da Comissão Nacional de Defesa do Consumidor do Conselho Federal da OAB. Marco Antônio, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia. Bom dia, Carol. Um prazer falar com você, com todos que nos assistem, que nos ouvem aqui na CNN. Bem, Marco Antônio, de fato, tem esse aumento das reclamações contra companhias aéreas nesse período de fim de ano? É um aumento do movimento e, em consequência disso, uma dificuldade de fazer o atendimento da maneira como determina a lei, determina as regras da ANAC, e aí nós vemos um aumento também nas reclamações. Quais são as principais reclamações, Marco Antônio? O que mais acontece aqui no nosso Brasil nesse período aí de fim de ano, muita gente viajando? O principal problema é com relação à malha aérea. Então, a gente tem muitos atrasos, né? E às vezes cancelamentos que podem impactar a viagem das pessoas. É importante que o consumidor saiba que ele tem direitos com relação aos cancelamentos quando eles acontecem por conta da companhia aérea. Diferente de quando o consumidor cancela uma passagem aérea, que ele tem alguns prejuízos por conta disso, tem que pagar uma tarifa extra ou tem que pagar uma multa. Quando a companhia aérea faz o cancelamento, Carol, ele não tem que pagar nada por isso, ele tem que ser realocado imediatamente ou tem que ser reembolsado dos valores pagos. A companhia aérea tem que promover de forma rápida uma saída para que o consumidor possa chegar ao local que ele tanto espera, ao local de destino. Tive um voo cancelado, Marco Antônio. Qual que é o caminho para ter alguma indenização, algum reparo diante de um prejuízo? A primeira saída que tem o consumidor é que a companhia aérea possa realocá-lo num outro voo e pode ser até de uma outra companhia aérea sem custo extra por isso, para que ele possa chegar naquele local. Essa é a primeira saída que a companhia aérea tem que oferecer para ele. A segunda saída é remarcação. Eventualmente ele não vai naquele dia, pode ir em outro dia, em outra data, que ele escolha, não é a companhia aérea que vai escolher, é ele quem vai escolher. E a terceira saída, se não houver a realocação, se não houver a remarcação, é o reembolso de todos os valores que foram pagos. O consumidor pode desistir de viajar, ficar com o dinheiro e aí não ter prejuízo por conta disso. Então, esses são os três direitos que o consumidor tem quando ocorre um cancelamento por conta da companhia aérea. Sempre lembrando que a companhia aérea tem que fazer esse cancelamento o quanto antes possível, porque se ela fizer enquanto o consumidor está no aeroporto, aí cria um novo direito ao consumidor, que é o direito de assistência material. Agora, no caso de um cancelamento, a pessoa, por exemplo, perde um dia de trabalho, perde algum evento, algum compromisso, cabe algum tipo de indenização? A indenização no direito brasileiro, Carol, ela é sempre pautada em dois aspectos, num binômio, né? O prejuízo e a comprovação desse prejuízo e a culpa, a responsabilidade por quem causou esse prejuízo. Então, para você conseguir uma indenização, seja por dano material ou por dano moral, vai ser necessário demonstrar a culpa, a responsabilidade de quem deveria prestar aquele serviço e não prestou de forma correta e demonstrar o prejuízo. Não há indenização se não houver prejuízo. Ou por ordem material, né, prejuízo material, que a gente chama de indenização por danos materiais, que significa um prejuízo porque você faltou ao trabalho, um prejuízo porque você não conseguiu cumprir uma agenda, um prejuízo material porque você gastou dinheiro que não deveria gastar, ou perdeu dinheiro que poderia ter ganho, esse é o prejuízo de ordem material, ou eventualmente um prejuízo de ordem moral, né? Você tinha uma festa para chegar, um batizado, tinha uma agenda com o aniversário do seu filho, eventualmente tinha um compromisso que era inadiável, e aí tem ainda, além do prejuízo material, aquele incômodo muito forte, aquele incômodo que fere até o direito de personalidade. A gente tem no direito brasileiro uma dinâmica do mero aborrecimento, que é muito ruim para o consumidor, porque situações corriqueiras são tidas como mero aborrecimento e não como dano moral. Então, na hora de pedir indenização por dano moral, tem que ser aquele prejuízo muito sério, aquele prejuízo que incomodou demais, além do mero aborrecimento. Agora a gente está aqui falando bastante de cancelamento, né, Marco Antônio? Mas tudo que a gente está falando também se aplica para atrasos nos voos?
Isso. Quando a gente tem atraso no voo causado pela companhia aérea, e aí não importa muito se foi por mau tempo, se foi por má gestão da malha, se foi porque o avião deu problema, porque o aeroporto estava lotado, não importa isso para o consumidor, tem sempre o direito de assistência material, né? O atraso superior a 1 hora permite que o consumidor tenha acesso a meios de comunicação, internet, fazer uma ligação, né? Quando superior a 2 horas, permite que ele tenha acesso à alimentação, voucher de alimentação. Não é um almoço efetivamente, um jantar, né, em grande estilo, mas é um voucher para fazer uma alimentação se o atraso se deu naquele horário. Se era no horário do almoço, tem um voucher para fazer uma rápida alimentação. Se era no horário do jantar, tem um voucher para fazer uma rápida alimentação naquele horário. E quando ele é superior a 4 horas e for, por exemplo, no período de pernoite, tem direito também à hospedagem em hotel, se for o caso, né? Se tiver período de pernoite, ou deslocamento, se o consumidor está no seu domicílio, no local do seu domicílio, ele consegue se deslocar até a sua casa e voltar para o aeroporto com os custos pagos pela companhia aérea, ou seja, um voucher para pegar um táxi ou para pegar um meio de transporte pago também pela companhia aérea. Isso são os direitos que a gente chama de assistência material, para que o consumidor não fique lá aguardando sem que tenha pelo menos um respaldo por parte da companhia aérea. E, Marco Antônio, também há uma grande preocupação nessa época de fim de ano, grande movimentação em aeroportos com as bagagens. Quais são os direitos também do passageiro com relação àquelas bagagens despachadas? E o que pode ser feito para garantir sua segurança? Tem alguma dica que você dá para quem está nos acompanhando? Vou despachar minha mala, fico preocupado. O que a gente pode dar aqui de orientação? Carol, a bagagem passou a ser um grande problema, sobretudo porque nós temos alguns casos de bagagens que são manipuladas depois do instante em que você despachou no check-in. Isso é muito sério, né? Tão sério quanto você perder a sua bagagem é alguém manipular a sua bagagem ou colocar o material na sua bagagem. Quando você chega no local de destino, tem lá a Polícia Federal querendo conversar com você porque tinha coisa na sua bagagem que não tinha antes. Então, a primeira coisa importante, na hora que você for fechar a sua bagagem, ainda na sua casa, fotografe, filme, guarde uma comprovação do que você tinha colocado na sua bagagem. Segundo, se você puder, ter um lacre, um cadeado, alguma coisa que possa impedir que as pessoas abram a sua bagagem. A Polícia Federal, se quiser, pode abrir, porque ela pode fazer uma verificação de conteúdo. Mas o problema é quando não é a Polícia Federal quem abre, é o terceiro, né, com maldade, com uma intenção de causar um prejuízo, que coloca algum conteúdo na sua bagagem. Então, também é importante filmar. Na hora que você for fazer o check-in, tire a foto ali no check-in, eu faço um filme ali no check-in para mostrar como está a sua bagagem na íntegra, para que se tiver algum rasgo, se tiver alguma avaria, se tiver o zíper, por exemplo, rasgado, você consiga comprovar isso quando chegar no local de destino. Isso tudo para questão de segurança, para que você não transporte nada do que você não queria transportar, ou seja, para que você não seja utilizado pelos criminosos para fazer esse transporte indevido. A segunda parte, com relação à bagagem, é o extravio da bagagem. E a bagagem faz parte do contrato de transporte. Quando você compra uma passagem aérea, você adquire o transporte pessoa e o transporte da bagagem. São contratos que estão ligados, né? Um contrato é acessório do outro. Então é importante que o consumidor saiba que o fornecedor, que é a empresa aérea, tem responsabilidade de entregar a bagagem da forma como foi combinada. E se isso não acontecer, ele tem um prazo para localizar a bagagem e, se não localizar nesse prazo, tem que reembolsar o consumidor. Tem que dar uma quantia para o consumidor possa comprar roupa, porque eventualmente você foi para uma viagem de férias e a sua bagagem não chegou e você fica sem roupa num local estranho, onde você não conhece as pessoas e muitas vezes onde não tem nem condições de comprar roupa. Imagine você vai para uma festa, está levando na sua bagagem uma roupa de festa e chega lá, não tem condições de ir para a festa exatamente porque não tem o traje adequado. Então, esse prejuízo também deve ser ressarcido pela companhia aérea quando o transporte não é feito de forma correta. Marco Antônio Araújo Júnior, mais uma vez, obrigada por conversar com a gente, tirar nossas dúvidas, prestação de serviço aqui no Novo Dia. Até uma próxima. Obrigado, Carol. Um bom ano novo para todos vocês. Um abraço. Feliz ano novo.